Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma exposição bíblica trazida a você pelo Seminário Bíblico Palavra da Vida. E sem mais delongas, vamos para a exposição. Essa é a terceira do que era projetado para ser uma série de 4. Vai ter que ser uma série de 3 capelas sobre as verdades da vinha ou da videira. Nós conversamos sobre aquela noite em que Jesus se mostrou como servo dos seus discípulos. Os discípulos perderam a coragem que diziam ter e as expectativas que eles tinham de grande poder e glória com a manifestação de Jesus Cristo como Rei foram dissipados como se fossem fumaça e neblina, porque a rejeição precisava vir antes da realeza. Jesus iria ser rejeitado pelo povo. Jesus aproveitou aquele momento e deu aos seus discípulos uma nova visão, uma nova lição a partir de uma figura antiga. Deus não abre mão do seu projeto de abençoar as nações, mas ele agora transfere essa responsabilidade de Israel como nação para Jesus como o Israel ideal e terceiriza essa responsabilidade ou esse privilégio para aqueles que estão relacionados a Jesus, e é isso que Jesus queria dizer aos seus discípulos. Ao invés de legiões de anjos, eles iriam produzir fruto. Ao invés de grandes exércitos, eles experimentariam o mesmo risco e a mesma dor que Jesus experimentou, procurando influenciar a vida de pessoas. Na verdade, é isso que nós lutamos para preparar vocês aqui para fazer, influenciar a vida de pessoas. Você vai fazê-lo no bom e no mau sentido. Esperamos que seja no bom sentido. A primeira lição a primeira verdade dessa passagem é que esse projeto de Deus envolve o cuidado pessoal com você e comigo. Os ramos que estão aí na videira têm a responsabilidade de dar fruto. Essa é a expectativa do agricultor. Mas ocasionalmente os ramos não o produzem. E aí temos que perguntar o que o agricultor faz. Já vimos que aquela tradução no versículo 2 não é precisa, ela deveria ser modificada para explicar o processo de disciplina envolvido em limpar aquelas folhas, elevar aquele ramo, prendê-lo de novo à tela e associá-lo, por assim dizer, de novo à videira. Linguisticamente e também no aspecto da viticultura, nós tentamos demonstrar que isso aqui é um fato. Nós somos disciplinados pelo Senhor, realinhados com os seus propósitos, segundo passagens como, por exemplo, Hebreus capítulo 12. O agricultor nos disciplina como um pai. Ele nos corrige, nos repreende e eventualmente nos castiga, ao ponto até de açoitarmos, se necessário for, para que um pouco de bom senso volte às nossas mentes. Ele faz isso de maneira constante, e na verdade ele diz que se nós estamos sem disciplina, sem correção, sem perceber que Deus está fazendo alguma coisa na nossa vida, há uma possibilidade de que isso reflita uma ausência de ligação pai e filho, legitimamente. Hebreus chama essa pessoa de filho ilegítimo, de bastardo. Alguém que está no meio, mas não pertence ao meio. É uma possibilidade que existe, e existe até num grupo como esse aqui. A primeira verdade que eu quero que a gente leia junto, desculpe os
uns versinhos caretas aí, mas é um jeito de você, pelo menos com raiva, lembrar aquilo que foi mencionado aqui. Vamos ler todos juntos a primeira verdade? O discípulo que não produz o fruto esperado será disciplinado. A expectativa de Jesus é que demos fruto. Se não dermos, Ele nos disciplinará. Ele nos alinhará de novo com os seus planos, os seus projetos para nós. Isso significa limpeza na nossa vida, remoção de pecado, significa um realinhamento do nosso caminhar com Ele, significa, caso nós nos mantenhamos em rebeldia, depois de termos sido objeto dessa tentativa de correção e de realinhamento, a remoção física, a perda da utilidade. Por outro lado, há ramos que possivelmente são aqueles que vocês descrevem, ou que descrevem vocês, que estão produzindo fruto, que dão as uvas, que são a razão única dos ramos existirem e estarem ligados à videira. Deus não passa a maior parte do seu tempo cuidando de ramos infrutíferos. Ele quer cuidar daqueles que produzem fruto. Ele quer cuidar daqueles em cuja vida a presença de Jesus já se faz sentir. Ele quer cuidar daqueles que influenciam outras pessoas a perceberem a realidade do Evangelho, a se converterem, a crescerem na fé. Deus quer agir na sua vida com o mesmo amor, embora de maneira diferente, que Ele faz com aqueles ramos que não produzem fruto. Os ramos que produzem fruto têm uma atenção descrita a partir da segunda parte do versículo 2. E todo o que dá fruto, Ele limpa. O que significa esse limpar? Não é aquele mesmo limpar do outro ramo que está sujo de poeira junto ao chão. Talvez a palavra mais exata aqui fosse a palavra podar. Ele vai cuidar desse ramo para que haja um progresso na função e na realização, por que não dizer, desse ramo. Progredimos de nenhum fruto para fruto, e de fruto para mais fruto, e de mais fruto para muito fruto, e de muito fruto para um fruto que permaneça. Há um progresso esperado por Jesus e pelo agricultor na sua vida e na minha. Talvez seja essa época do ano boa para nós examinarmos onde é que nós estamos nessa lista. Que tipo de realizações a minha vida está trazendo para o reino de Deus? Que tipo de presença e de influência eu marco naquela igreja onde eu estou localizado? No ministério que eu tenho? Que progresso houve na vida daqueles que foram confiados em mim? Podem ser um bando de crianças meio encapetada lá na sua igreja. O que está acontecendo na vida dessas crianças? Que resultados houve do seu contato com os pais dessas crianças? Pode ser um bando de adolescentes cuja preocupação principal é aparecer uns para os outros. Ser notado, eles por elas e elas por eles. Será que a sua presença ali já está produzindo fruto deles perceberem que não existe apenas a galera que tem um Deus acima da galera, que é aquele a quem eles de fato deveriam impressionar? Talvez seja um grupo de casais, entre os quais alguns estão na marca do pênalti. E você tem a oportunidade, tem tido a oportunidade de ministrar a eles, de ser um exemplo, você mesmo, aluno casado, no seu relacionamento com sua esposa, no seu relacionamento com seu marido. Onde é que você está aí?
Se você está ali a partir do segundo quadradinho, fruto, mais fruto e muito fruto, Deus quer trabalhar com você de uma maneira muito específica. E não é uma maneira particularmente agradável. Eu sei que no tempo de Jesus não tinha essas tesouras tão tecnológicas aí, com cabinho de borracha e aço inoxidável. Mas o que o vinhateiro, o agricultor fazia no tempo de Jesus é exatamente isso que essa fotografia reflete. O cuidado para que o ramo não tenha nada mais do que é necessário para ele produzir fruto. É normal nos ramos das videiras que eles coloquem a cada quase que novo mês um broto novo, um raminho novo. E é muito bonitinho você ver aquelas folhinhas verdinhas, tenrinhas. Fica pensando que linda que vai ficar isso quando essas folhas todas tiverem brotado. E o agricultor diz, não vai ficar bonito, vai ficar triste. Porque embora seja agradável aos olhos, não vai produzir nada onde realmente importa, que é no paladar. A videira vai gastar tanta energia para alimentar esses novos brotos que não vai produzir uva. E videira não é árvore ornamental. É uma árvore frutífera. Gente, vamos lembrar disso. Isso não está no script lá. Mas nós não somos árvores ornamentais. Tá ok? A videira, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, não é um lugar simplesmente um grupo de pessoas agradável de se estar. É um grupo de pessoas chamado para produzir fruto. E para que isso aconteça, quando você começa a produzir fruto, o seu agricultor, ou agricultor a quem você pertence, vai cortar você, vai podar você. Não é corrigir o pecado, é eliminar o supérfluo, é tirar aquilo que rouba a você a sua produtividade. Pode ser tirar pequenos ramos, pode ser ir pouco a pouco podando as folhas. Ele faz isso continuamente, particularmente naquela estação em que a produção de uvas vai começar. Ele não pode se dar ao luxo de ter uma parreira bonita, carregada de folhas, mas nenhuma uva. Por isso, ele vai nos tirar aquilo que pesa para nós, de modo que o resultado final seja aquele que ele espera. O que isso significa para você e para mim? Ele o limpa. Bom, significa que o propósito dele é que a nossa produtividade aumente. E que com isso a nossa realização como ramos aumente. E a realização dele como agricultor aumente. Isso vai significar que Deus quer tirar coisas boas da nossa vida que atrapalham aquilo que é melhor. Eu já mencionei aqui algumas vezes, mas vou mencionar de novo, que a dona Doroteia Thompson, a avó do Carlos Antônio Totti, teve uma grande influência na minha vida. Naquela época eu tinha uma namorada que não é a minha atual esposa, a atual e única passada. Mas toda vez que a dona Doroteia passava por mim, ela sacudia a cabeça e falava: meu filho, isso não vai dar certo. Já pensou? Naquela época não tínhamos 250 pessoas aqui, a escola toda tinha 60 alunos, menor que o Projeto Mar. Então a gente tropeçava um no outro várias vezes durante o dia. Tudo acontecia aqui em cima. Toda vez que a dona Doroteia passava por mim, ela falava: meu filho, isso não vai dar certo. Então eu já estava passar a dar uma rasteira na velhinha. Mas sabe uma coisa? Ela tinha razão. Era uma coisa boa que estava impedindo algo melhor. E ela teve essa percepção. E eu não tinha. Por
quê? Porque eu achava que aquele relacionamento era o suprassumo do melhor. Na verdade, quando Deus vai limpar a sua vida e a minha, uma das coisas que Ele vai podar primeiro e com mais frequência são os nossos relacionamentos. Amizade, namoro, até noivado. Aí. Relacionamentos se tornam rapidamente na nossa vida uma fonte de idolatria. Por quê? Porque aquela pessoa me faz sentir-me bem. Então eu quero mais cultivar o meu tempo com ela, dedicar o meu tempo a ela, porque é um bumerangue, eu jogo um pouquinho e recebo de volta. E eu estou assim idolatrando, não só a pessoa, mas a mim mesmo. Isso vai roubando a minha efetividade para Deus. Mesmo no casamento é possível que isso aconteça. Nós já tivemos alguns aqui que eram de tal modo dedicados à família que não estudavam. Você não precisava ter vindo aqui, você podia se dedicar à família lá, trabalhando na Petrobras, no posto de gasolina, no escritório de advocacia, só que você não ia durar muito no serviço. Se você quisesse fazer lá o que você está tentando fazer aqui, e que provavelmente irá fazer no ministério. Mas o ministério é uma pessoa tão tranquila. Vai fazer isso no mundo secular e ver o que acontece. Tchau, benção. Deus às vezes pode nos tirar bens materiais, recursos, tecnologia, aquelas coisas em que nós confiamos para que o ministério dê certo. Aquilo que faz com que o nosso culto, a capela, seja lá o que for, seja mais visível, seja mais digna de atenção. Deus pode simplesmente cortar. Por que Ele faz isso? Pelo prazer de nos ver sem jeito ali na frente de todo mundo, porque a apresentação que você queria apresentar não deu certo. Não. Ele faz isso para que você perceba que o importante não é quanta tecnologia você coloca, mas a realidade espiritual daquilo que você está tentando apresentar na sua vida e na vida da sua congregação. Deus age assim para nos tirar aquilo que nós colocamos a nossa confiança. Ocasionalmente Ele tira a saúde. Mas que Deus é esse que faz a pessoa ficar doente? É um Deus que sabe que o físico não é a realidade última que nós experimentamos. Eu não estou falando de ficar doente porque passou 2 semanas jogando futebol com o joelho machucado, ou com o tornozelo machucado, ou qualquer outra parte do corpo machucada. Eu estou falando daquela situação em que você está prostrado numa cama, incapaz de fazer qualquer coisa, a não ser às vezes orar a Deus, interceder por outras pessoas, clamar por vidas que parecem estar andando alheias a Deus. Algumas das pessoas que mais sofreram fisicamente foram pessoas que andaram mais perto do Senhor. Eu vou dar só 2 exemplos desses sofrimentos. Naturalmente a gente sabe do apóstolo Paulo no Novo Testamento: apedrejamento, espancamento, perseguições, naufrágios, doença. Aproximou esse homem de Deus e o fruto que ele deixou está conosco até hoje. 2 exemplos um pouco mais recentes. Talvez um deles não seja sequer conhecido por vocês. Fanny Crosby, talvez a maior escritora de hinos evangélicos, que provavelmente você nunca ouviu porque nunca cantou hino de verdade. Mas uma mulher cuja saúde era absolutamente frágil, cega, incapaz de se locomover sozinha. E, no entanto, a sua vida, cheia de lutas e dificuldades, foi uma vida que se aproximou de Deus e transferiu, por meio dos seus poemas, essa relação de intimidade, de desejo de estar junto com Deus.
para gerações e gerações de cristãos. E quem sabe algum dia, dentro do seu tempo de vida, a moda vai dar uma daquelas voltas que ela caracteristicamente dá e vocês vão começar a apreciar de novo hinos como esse. Se não a moda, pelo menos a idade. O outro nome que está ali foi amigo pessoal meu, Sérgio Pimenta. Vocês conhecem e cantam muitas das músicas dele ainda. 1984, Sérgio Pimenta e a esposa dele, Sônia, que tinha sido colega de turma da Artemis aqui no seminário, veio nos visitar. Passamos uma tarde juntos. Estávamos planejando fazer uma cantata sobre o livro de Efésios. Começamos a trocar figurinhas sobre aquilo. Alguns meses depois, ele descobriu que estava com câncer. Um câncer que chegou violento, mas violento mesmo na vida dele. E daí a 3 anos, nós estávamos celebrando, porque foi realmente uma celebração, a promoção do Sérgio para a glória junto com o Senhor Jesus Cristo, a quem ele tanto amava. Pensa nisso, toda vez que você ouvir ou cantar, você pode ver a casa repleta de amigos. E uma das últimas músicas que ele escreveu sobre Jó, capítulo 42. Eu antes te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Linda música. Sérgio não teria escrito aquilo e abençoado tantas gerações de lá para cá, por incrível que pareça, 32 anos atrás, 22 anos atrás, não fosse a poda do Senhor Jesus Cristo na vida dele. Que naquele caso realmente foi uma poda, foi uma amputação da sua perna. Será que tem alguma coisa na sua vida, rapaz, moça, casal, que Deus precisa tirar? Pode ser carreira, pode ser fama, pode ser esses grandes sonhos de ser uma pessoa respeitada, importante, rica, famosa, para produzir fruto de verdade na sua vida, para refletir a imagem de Jesus Cristo, para deixar que ela brilhe através de você, através mesmo, no sentido bem físico. Para que a sua preocupação consigo mesmo, para que esse desejo de ser notado e ser observado seja posto de lado. E só Jesus Cristo apareça. Aquela frase de João Batista lá em João capítulo 3. Convém que ele cresça e eu diminua. Essas coisas supérfluas precisam ir. A segunda verdade da vinha está aí, nós vamos ler juntos. Vamos lá? Ao ramo que frutifica, Deus sua tesoura na vinha. Fique esperto, porque a tesoura vai vir. Ele vai podar amorosamente. Não é uma destruição, é uma preservação daquilo que você é e daquilo para que você foi criado. Nem sempre é fácil discernir a poda da disciplina. Vai depender de você examinar e verificar se tem algum pecado envolvido. Se não há pecado envolvido, claramente, é porque Deus está podando você. Dói. Às vezes ele pede aquilo que é mais precioso para você. Às vezes até o próprio ministério, às vezes até a própria realização. Isso aconteceu um pouco comigo quando eu estava escrevendo a minha dissertação. Aquela dissertação foi um parto, sem anestesia.
E a certa altura Deus falou: quem é mais importante? Eu ou o seu doutorado? E a não ser que você esteja disposto a abrir mão daquilo que é a sua maior realização, o fruto vai ficar travado. Desde que Deus pode, não fuja da tesoura. A dor temporária da perda dessas folhas e ramos aperfeiçoa as nossas escolhas, de modo que nós possamos prosseguir para aquele último estágio, que é muito mais fruto. No versículo 8, Jesus diz: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Muito fruto. É a característica do discípulo de Jesus Cristo. E a condição para que isso aconteça é essa permanência nele. Eu tenho a impressão que João está fazendo caracteristicamente aqueles ciclos pelos quais ele é conhecido, como na primeira carta, aqui nos evangelhos também. Ele fala do ramo que está sendo disciplinado e é religado, por assim dizer, à videira, e diz como esse ramo pode produzir fruto. E daí ele dá uma espécie de advertência: vocês precisam permanecer em mim, precisam permanecer ligados a mim, precisam permanecer dependentes de mim. Há uma grande discussão sobre o que essa palavra, meno, permanecer, significa. Alguns acham que meno é igual a pistil, que permanecer é a mesma coisa que crer. Eu não sou desses, eu creio que a palavra meno está ligada não à fé como condição de salvação, mas à fé como a consequência da salvação. Aquilo que nos leva mais do que simplesmente a igreja, mais do que simplesmente fazer hora silenciosa todo dia e preencher lá o diário de hora silenciosa da Palavra da Vida. É esse desenvolver dois aspectos da vida: um apego deliberado a Jesus Cristo. Ele não está junto a Jesus por acaso, mas por vontade própria. Não é mais depender do embalo da turma ou da pressão dos pais, mas dizer: Jesus é a pessoa mais importante da minha vida porque eu quero que ele seja. É lógico, tem aí a ação do Espírito Santo, tem a persuasão da palavra, tem a motivação pelo exemplo das pessoas que você vê andando assim, mas é uma decisão sua. Alguns de vocês vão sair daqui do seminário em dezembro com um diploma, um certificado na mão. Mas eu sempre fico pensando, na hora que aquele diploma é recebido e o cara levanta o diploma, a galera aplaude, se lá no coração dele há um diploma de apegado a Jesus. Para mim, pouco importa que você saia daqui com o nosso diploma, se você não levar no seu coração esse rótulo, esse carinho, apegado a Jesus. É também uma obediência consciente. Aquela obediência que não vem de simplesmente ignorar as opções erradas que existem. Eu não sei mais nada, então eu estou obedecendo. Mas é aquela lembrança de que, sim, há outras possibilidades, há outras opções. Há o caminho da impureza, há o caminho da promiscuidade, há o caminho da desonestidade, há o caminho do adultério. E você diz: mas eu quero o caminho da pureza, eu quero o caminho da verdade, eu quero o caminho da honestidade. Isso é permanecer em Jesus Cristo. É consistentemente e constantemente e coerentemente escolher
a obediência. Isso não é automático, isso tem que ser cultivado. Há 2 anos atrás, eu tive a oportunidade de ir a Frankfurt, na Alemanha, para uma reunião dos diretores de escolas parceiras do Overseas Council, uma entidade que tem ajudado o seminário, e até alguns de vocês provavelmente recebem bolsas levantadas por esses irmãos. E eles nos levaram para um passeio no rio Reno. Impressionante por 2 razões. Primeiro, pelo número de igrejas que eram construídas, tinham sido construídas às margens do rio. Pois, tristemente, porque essas igrejas agora eram hotéis, restaurantes, boates e outras coisas menos recomendáveis. Prédios de igreja que já deixaram de funcionar para a glória de Deus. E foi muito interessante porque a outra coisa que chamou a atenção é que ao longo das margens do Reno, pelo menos no trecho que nós percorremos, havia videiras. Essa aí é uma delas. Elas ficam encarapitadas lá em cima do morro, longe do rio. O terreno não é bom, a gente sabe que a terra não é espetacular. Não é que nem aqui no Brasil, se plantar um cabo de vassoura é capaz de nascer. Lá o terreno é pedregoso, está longe da água, o clima é ruim. E algumas dessas videiras estão produzindo fruto há mais de 1000 anos. Longe da água, num clima ruim, num solo difícil. Está vendo que não tem desculpa nenhuma? Tudo contribui para que não dê fruto, mas dá. O fruto permanece. Por quê? O pessoal explica lá que mesmo longe do rio, essas raízes vão penetrando até onde a gente nem consegue imaginar, para pegar a umidade que existe, a água, para pegar os nutrientes da parte mais profunda daquele solo. No versículo 16, Jesus Cristo disse: não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. E vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Ser cristão, ser um discípulo de Jesus Cristo, não é dar fruto só na temporada do acampamento, ou durante os 3 anos que está no seminário. Ser um discípulo que permanece, ser um ramo frutífero, é uma questão de tempo e permanência. E, gente, vocês vão ter que decidir aqui se querem permanecer em Jesus Cristo ou não. Ou se isso aqui é simplesmente um blip na sua tela que vai apagar depois que você sair do seminário. Vocês estão me ouvindo? Vocês querem permanecer em Jesus Cristo, para que o seu fruto permaneça. A terceira verdade. Vamos ler juntos? Quando o discípulo cultiva a obediência, Deus dá ao seu fruto a permanência. Discipulado é a graça da perseverança, de ficar debaixo da autoridade de Jesus Cristo. Quando não tem decurião vigiando, quando não tem orientador empurrando, quando não tem professor exortando, quando é você, a videira e o agricultor. Discipulado é a graça da sintonia com a vontade de Deus. Vou terminar contando a história do meu colega de escola, que era a inveja de todos nós. Vocês, rapazes, vão provavelmente se identificar um pouco mais com a história.
Esse camarada jogava futebol espetacularmente. Ele era bom. Ele era cobra no futebol. Mas isso não é tão importante. Segundo, de 10 meninas do seminário, 11 estavam apaixonadas por ele. Opa, agora eu estou prestando atenção. Esse cara devia ter algo especial. Terceira coisa, sempre que ele ia ministrar, os resultados eram incríveis. Nós voltávamos do fim de semana dizendo, puxa, que legal, 2 pessoas se converteram na minha igreja. Tinha sempre uma capela de compartilhar na terça-feira. Ele voltava e dizia, pois é, eu fui pregar lá na igreja tal, fiz o apelo, até o pastor veio à frente. Ele estava assando com os homens, era amigão do Haroldo e do Jorge Times. Mas você pode competir com um cara desse. Bom no futebol, bom com as meninas, bom no ministério e amigo da liderança. Ele era a nossa inveja. Talvez para alguns ele fosse o nosso ódio. Né? Aquela famosa música, meu bem, meu mal. Tudo parecia indicar que esse cara ia arrebentar quando chegasse no ministério mesmo. Isso acontecia quando ele estava dentro da escola. Aí, a uma certa altura, ele resolveu namorar uma moça. Das muitas que estariam lambendo o chão onde ele pisava. A atitude dele não foi boa. Os pais da moça não queriam que ela namorasse. Por causa disso, a escola sugeriu que eles não começassem a namorar e que esperassem até ter a aprovação dos pais. Não era tão sofisticado como é hoje, mas o princípio já estava lá. Ele decidiu que ia peitar os pais da moça, a escola, o conselho de todo mundo que falou com ele. E eles resolveram ir em frente. Eu quero porque eu quero. Quem são vocês para me dar lição de moral? Perceberam? Quem são vocês? Chegar para um Davi Cox e dizer assim, quem é você para me dar lição de moral? Não se formou por causa disso. Casou-se contra a vontade dos pais dela. Foi trabalhar no Rio Grande do Sul. Durante algum tempo ainda houve fruto. Na verdade, até gente que hoje está na equipe, a Ligiane do Gil, se converteu por meio dele. Mas alguma coisa já tinha quebrado lá dentro. A permanência já tinha sido abandonada. Depois de fazer 3 filhos, ele abandonou a sua esposa para morar com uma das muitas mulheres com quem ele se encontrava secretamente. Daí envolveu-se com crime, depois com tráfico. Daí saiu do Brasil porque a barra estava pesando para ele, largou a família. A esposa criou os 3 filhos sozinha. A última notícia que nós tivemos dele foi há cerca de 3 anos atrás, uma carta que ele escreveu para o seu Davi Cox, que eu infelizmente não consegui pegar hoje para ler para vocês, mas eu posso dar o resumo dela. Ele fala, eu estou escrevendo para o senhor, seu Davi, de uma prisão na Inglaterra. A minha vida foi desperdiçada. A única coisa para que eu sirvo hoje é para alertar os jovens a não fazerem escolhas erradas. Um ramo que foi cortado, lançado fora, secou e foi queimado.
nesse mundo. Gente que sentou metaforicamente nos bancos onde vocês estão sentados. E não é o único caso, não. Posso citar vários outros. E isso me enche de temor. Porque nenhum de nós, nem eu, nem Davi Copos, estão isentos desse risco. De tendo conhecido o prazer de produzir fruto, de produzir mais fruto e de produzir muito fruto, nós decidamos que nós sabemos mais do que o agricultor, que somos capazes de dar frutos por nós mesmos. O resultado disso é uma vida inútil. Que tipo de ramo você quer ser? Aquele que produz muito fruto e cujo fruto permanece? Ou aquele que está só esperando a sua vez de ir para o laredo? Vamos orar. Pai, aplica essas verdades no nosso coração, faz-nos sensíveis para com a tua disciplina, faz-nos mansos e dóceis para a poda, para a limpeza, dá-nos vontade, humildade de permanecer na obediência a Ti, assim como Teu Filho o fez enquanto estava aqui na terra. Eu gostaria de pedir que você tomasse um pouquinho de tempo agora para assumir um compromisso com o agricultor e dizer: Senhor, eu quero ser um ramo realmente frutífero. Não importa o custo, não importa o que eu tenha que perder, não importa quantas folhas e ramos o Senhor tenha que cortar. Eu quero ser um ramo frutífero. Mostra-me aquilo de que eu preciso abrir mão. Tira de mim, ativamente tira de mim hoje, coisas que sejam boas, mas que impeçam o Teu melhor na minha vida. Fala isso para Deus. E prepare-se, porque Ele vai agir. Talvez você já saiba exatamente o que é isso, o quem é isso. Entregue isso para Deus. Entregue essa pessoa para Deus. Entregue esse plano para Deus. Deixe que Ele transforme a sua percepção das coisas. Corrija a sua orientação. E faça você alguém que reflete melhor a pessoa gloriosa e bendita de Jesus Cristo. Senhor, usa estas palavras para produzir vidas dedicadas. Não importando onde Tu leves a cada um de nós, que nós sigamos com a consciência de que o nosso agricultor, o nosso Pai está cuidando, protegendo, podando e eventualmente produzindo fruto na nossa vida, para a sua glória. Nós oramos com gratidão, com expectativa, em nome de Jesus. Amém. E essa foi mais uma exposição bíblica. Obrigado por ter ouvido. Para saber mais, nos siga no Facebook e no Instagram, SBPV Brasil. Palavra da Vida. Teologia para vida e ministério.